Sabe, tem uma rachadura bem no fundamento de tudo que a gente acha que sabe sobre o universo. É uma anomalia tão esquisita que os cientistas deram um nome quase de vilão de filme pra ela. O eixo do mal. E hoje, aqui no Era, a gente vai mergulhar de cabeça pra entender por que essa descoberta tira o sono de tanta gente. Ó, a cosmologia moderna inteira, tipo, tudo mesmo, se baseia numa única ideia. Uma ideia de humildade. Ela basicamente diz o seguinte: nós não somos especiais. Simples assim. A gente não tá num pedestal, não tem um lugarzinho VIP no universo. E esse é o ponto de partida pra tudo que a gente sabe ou acha que sabe. E essa ideia, essa humildade toda, se transforma em duas regrinhas bem simples, que são tipo a constituição do universo. A primeira é que ele é homogêneo, ou seja, em escalas gigantescas, ele é o mesmo em todo lugar. E a segunda é que ele é isotrópico, que quer dizer que ele é igual para qualquer direção que você olhe. Imagina só, uma floresta infinita, e toda igualzinha. Não importa para onde você anda ou para que lado você vira a cabeça, a paisagem é a mesma. Parece simples, né? Mas tudo, absolutamente tudo na cosmologia começa aqui. E o mais legal é que por um tempão a gente tinha a prova perfeita de que essa constituição estava certa. A gente chama de radiação cósmica de fundo, ou CMB. Pensa nela como o eco do Big Bang. A primeira foto do universo quando ele era só um bebezinho. E que foto, hein? Ela mostrava um universo, nossa, incrivelmente uniforme, sabe? Com umas manchinhas, umas variações de temperatura minúsculas que eram, isso aqui é o ponto-chave, completamente aleatórias. Um caos, mas um caos lindo que a gente entendia. Só que a ciência não para, né? Os nossos telescópios ficaram muito mais potentes. E a gente começou a olhar para essa foto de bebê com outros olhos, com mais detalhe. E foi aí, bem aí, que a história deu uma virada. Porque a gente achou uma coisa. Uma coisa que simplesmente não devia estar lá. Algo que bate de frente com tudo isso que eu acabei de falar. Ok, então presta atenção, porque o ponto crucial é esse aqui. A gente esperava ver o quê? Um ruído cósmico, tipo uma TV fora do ar, totalmente aleatório, sem padrão nenhum. Mas o que os satélites como o WMP e depois o Planck encontraram foi outra coisa. Eles viram estruturas gigantescas, os maiores padrões que existem no universo, e elas estavam estranhamente alinhadas. Elas apontavam por uma direção específica no céu. Era como se no meio do caos a gente encontrasse uma ordem impossível. E essa direção, essa seta cósmica que simplesmente não tem o direito de existir, foi apelidada pelos cientistas com aquele humor meio sombrio que eles têm, sabe? De o eixo do mal. Pra gente entender a prova do crime, vamos usar uma analogia. Pensa na música do universo bebê. Cada nota ou tom dessa música são os padrões de temperatura que a gente vê no céu. O que a gente descobriu foi que a nota mais grave de todas, o quadrupolo, tá muito baixinha, quase um sussurro. E o pior não é nem isso, é que essa nota e a nota seguinte, o octopolo, que não deveriam ter nada a ver uma com a outra, elas estão perfeitamente alinhadas. É como se dois instrumentos que deveriam tocar de forma aleatória estivessem de repente tocando a mesma melodia em sincronia perfeita. Uma sincronia que não deveria acontecer. Olha só, esse alinhamento já seria esquisito o suficiente para deixar qualquer cosmólogo sem dormir por uma semana. Mas o que vem agora é o que faz o queixo da gente cair no chão. É o que transforma essa anomalia de algo apenas estranho para algo profundamente perturbador. O eixo do mal. Essa estrutura gigantesca que se estende por todo o universo que a gente consegue ver, ela aponta. E aponta de um jeito quase perfeito para o plano do nosso sistema solar. O plano onde a Terra, Júpiter, todos os planetas giram em volta do Sol. Isso é uma heresia cosmológica. É como descobrir que o universo inteiro parece estar organizado em relação ao nosso quintal cósmico. É como se a maior estrutura do cosmos estivesse literalmente apontando um dedo na nossa cara. E qual a chance disso ser só uma coincidência? Uma sorte ou azar do acaso? A matemática diz que é mais ou menos 1 em 1000, ok? Não é impossível, claro. Mas no mundo da ciência, uma chance de 1 em 1000 é aquele sinal de alerta que pisa e grita: ei, tem alguma coisa muito, mas muito esquisita rolando aqui. Então, o que a gente faz? A gente abre uma investigação. E temos uma lista de 5 suspeitos principais para tentar explicar esse mistério. A lista vai desde a explicação mais sem graça e simples até a mais radical, que mudaria tudo. Vamos dar uma olhada em cada um desses suspeitos. O primeiro suspeito, o mais óbvio, foi só sorte, sabe? Pura coincidência. Num universo gigantesco como o nosso, coisas improváveis acontecem o tempo todo. A gente só ganhou na loteria cósmica do improvável.
É uma explicação que tá na mesa, claro. Mas para a maioria dos cientistas é uma resposta, bem, sem graça e insatisfatória. Suspeito número 2. A foto tá suja. Pensa assim, pra gente ver o universo lá longe, a gente tem que olhar através da nossa própria galáxia, a Via Láctea. E ela é cheia de poeira, gás. É uma sujeira que tá na frente da lente. Então a ideia é, será que a gente não limpou essa sujeira direito? Será que um restinho de poeira da nossa galáxia está criando essa ilusão? O problema é que os cientistas já refizeram a limpeza de tudo que é jeito. E a anomalia, teimosa que só ela, continua lá. Agora a gente entra no território das ideias exóticas. E se o universo não for infinito como a gente pensa? E se ele tiver um formato diferente, meio esquisito? Tipo, uma rosquinha gigante? Sério, num universo com uma topologia assim, fechado nele mesmo, a luz poderia dar a volta completa e voltar para o ponto de partida. Isso criaria um tipo de espelho cósmico, gerando padrões estranhos e alinhamentos que, para nós, pareceriam uma anomalia. É uma ideia maluca? Com certeza, mas poderia se explicar o que a gente está vendo. A quarta possibilidade é ainda mais fundamental. Ela volta lá para o primeiríssimo instante do universo. A gente tem uma teoria chamada inflação, que diz que o universo cresceu numa velocidade absurda logo depois do Big Bang. E se essa expansão não foi perfeitinha igual em todas as direções? Isso poderia ter deixado uma espécie de cicatriz, uma direção preferencial que ficou marcada no próprio tecido do espaço-tempo para sempre. O que a gente estaria vendo, então, não seria uma anomalia, mas um fóssil do momento exato da criação. E tudo isso nos leva ao último suspeito, o mais radical de todos, aquele que, se for verdade, joga tudo pro alto. A ideia que nenhum cientista quer ter que aceitar. E se aquele princípio fundamental, a ideia de que o universo é o mesmo para todo lado, estiver simplesmente errado? E se o universo, por algum motivo que a gente não faz ideia qual seja, realmente tiver um eixo natural? Isso não significa que a gente está no centro, não é isso. Mas significaria que estamos conectados com a estrutura geral do universo de um jeito que a nossa física atual não consegue nem começar a explicar. Então, no fim das contas, qual é a resposta certa? A verdade? A gente não sabe. E é exatamente aqui que a ciência fica fascinante de verdade. A gente sabe que a anomalia existe. Ela é real. Ela é teimosa. As saídas fáceis, tipo foi sorte ou é poeira, parecem cada vez mais improváveis. O que sobra na mesa são alternativas que, bom, exigiriam que a gente reescrevesse boa parte da física que conhecemos. A gente está no impasse. E o futuro da cosmologia nunca foi tão incerto e, ao mesmo tempo, nunca foi tão emocionante. No final das contas, o eixo do mal é isso. Um lembrete gigante de que o universo ainda tem muitos segredos. Ele deixa pra gente essa seta silenciosa, pintada no céu com a primeira luz que existiu, apontando bem na nossa direção. E essa seta nos encara, nos desafia com a pergunta mais simples e ao mesmo tempo mais profunda de todas. Por quê? Olha, a gente como ser humano adora o mapa, né? Desde os mapas antigos de continentes em pergaminho até o mapa do próprio cosmos. Mas e se eu te contasse que os astrônomos acharam uma coisa lá fora, algo tão absurdamente grande que basicamente rasga nosso mapa do universo no meio? Então eu já vou começar com uma pergunta direta para você. Qual você acha que é a maior coisa que existe? E eu não tô falando de uma estrela ou uma galáxia, não. Tô falando da maior estrutura única, conectada, de todo o universo. Pode apostar que a resposta vai te surpreender. Pra gente entender o tamanho desse mistério todo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mapa que ele quebrou. Por décadas, a gente achava que o nosso mapa do universo estava praticamente resolvido. Sabe, ele era elegante, fazia sentido, parecia ter regras bem claras. Essa estrutura tem um nome incrível, a teia cósmica. E ela é linda. Tenta imaginar assim, longos fios, filamentos de galáxias e matéria escura se esticando pelo espaço. Onde esses fios se cruzam, a gente tem os grandes aglomerados de galáxias, as cidades do universo. E no meio de tudo isso, vazios gigantescos, como se fossem as planícies escuras e silenciosas do cosmos. E esse mapa todo era governado por uma regra de ouro, uma espécie de constituição do universo, o princípio cosmológico. Ele diz basicamente que se você se afastar o suficiente, o universo vai ter a mesma cara, não importa para onde você olhe ou de onde você esteja olhando. A ideia é que não tem um lugar especial no cosmos. É tudo mais ou menos a mesma coisa em grande escala. E essa constituição cósmica criava um limite, um tamanho máximo para as coisas. Nossos modelos diziam que nada, nenhuma estrutura poderia ser maior do que 1,2 bilhão de anos-luz. Era o que chamavam de fim da grandeza. Era tipo a borda do nosso mapa. O máximo que a gravidade conseguiria ter construído desde o Big Bang. E por muito tempo, tudo se encaixou direitinho. Tava tudo certo. Até que, em 2013, os cientistas descobriram
um monstro. Uma coisa tão colossal que não só quebrava a regra, mas fazia ela em pedacinhos. Mas tá, como é que você acha um monstro desses, que tá a bilhões de anos-luz de distância? Bom, você usa os faróis mais potentes que existem no universo. As explosões de raios gama, ou GRBs para encurtar. Elas são o resultado da morte de estrelas gigantes. E como essas estrelas vivem em galáxias, cada GRB funciona como um alfinete luminoso no nosso mapa, mostrando onde a matéria está concentrada. E foi aí que o mapa começou a rasgar. Quando estavam mapeando esses GRBs, os astrônomos viram uma coisa muito, mas muito esquisita. Numa pequena região do céu, lá na direção das constelações de Hércules e Corona Borealis, eles acharam 14 explosões. O esperado para aquela área, umas 4, talvez 5 no máximo. A chance disso ser só uma coincidência era quase zero. Aqueles alfinetes estavam apontando para alguma coisa gigantesca. E quando eles finalmente calcularam o tamanho dessa estrutura que estava ali escondida, os números eram de uma escala que ninguém nem sonhava ser possível. Se prepara, porque isso aqui desafia a nossa lógica. Essa estrutura, que ficou conhecida como a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, tem um comprimento estimado de 10 bilhões de anos-luz. Você ouviu certo? 10 bilhões, com um B. Para colocar isso em perspectiva, pensa só. O universo que a gente consegue observar tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de um lado ao outro. Isso significa que essa única estrutura ocupa mais de 10% de todo o universo visível. É uma escala que nem dá para comparar direito. É como um continente cósmico que simplesmente não deveria caber no nosso mapa. E aqui está o coração do problema. O limite teórico era de 1,2 bilhão. O que eles encontraram tem 10 bilhões. A diferença é tão absurda que é como se a biologia dissesse que um ser humano não pode passar de 2,5 metros de altura e de repente a gente encontrasse uma pessoa com 25 metros. A gente não ia só pensar, nossa, que pessoa alta. A gente ia pensar, tudo que a gente sabe sobre biologia tá errado. E o paradoxo só piora quando a gente pensa no tempo. O universo tem 13,8 bilhões de anos de idade. A luz, que é a coisa mais rápida que existe, levaria 10 bilhões de anos só para cruzar essa muralha de um lado ao outro. Então como é que a gravidade conseguiu organizar a construção de algo tão imenso num tempo tão curto? A conta não fecha. Simplesmente não deu tempo. Claro, uma afirmação tão bombástica como essa vai enfrentar muito ceticismo. E é assim que a ciência funciona. A comunidade científica fazendo seu trabalho começou a se perguntar, essa muralha é real mesmo? Ou será que a gente está sendo enganado de alguma forma? E o debate que se seguiu é fascinante. De um lado, a estatística dos GRBs é muito forte, é difícil de ignorar. Mas do outro lado, os críticos levantam pontos bem importantes. Por exemplo, será que os GRBs são realmente os melhores marcadores de matéria? Ou será que eles só acontecem mais em certos tipos de galáxias, criando uma ilusão de que tem mais coisa ali do que realmente tem? A outra grande crítica é a chance de ser só pareidolia cósmica. Sabe quando a gente olha para uma nuvem e vê o formato de um bicho ou um rosto na Lua? O nosso cérebro é programado para achar padrões em tudo. Será que os astrônomos não estão só vendo um rosto cósmico numa distribuição aleatória de pontos de luz? É uma questão que ainda está no ar. Mas e se não for uma ilusão? E se a muralha for real? Aí o problema fica ainda maior, porque ela não está sozinha. Ela parece ser parte de um padrão que sugere que talvez sejam as nossas regras. As regras da cosmologia que precisam ser reescritas do zero. A muralha de Hércules Corona Borealis não é um caso único. Ela é só a mais nova e maior integrante de um clube de gigantes cósmicos. Antes dela, a gente já tinha encontrado a Sloan Great Wall, que já era um pouco maior que o limite, com 1,4 bilhão de anos-luz. Depois veio o Huge L2G, um grupo de quasares com 4 bilhões. A tendência é clara. Quanto mais longe a gente olha, maiores são as estruturas que a gente acha. Isso tudo nos leva a uma comparação muito boa. Talvez a gente esteja na mesma situação dos antigos cartógrafos, que insistiam que o mundo era plano, mas não paravam de encontrar continentes que não cabiam nos mapas deles. Chega uma hora que não adianta mais tentar remendar o mapa antigo. Você tem que aceitar que o mundo, ou nesse caso, o universo, tem um formato completamente diferente do que você imaginava. No final, a questão é essa. A Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, seja ela real ou uma miragem estatística, é um dos maiores quebra-cabeças da ciência hoje. E ela nos deixa com uma pergunta muito provocadora. Da próxima vez que você olhar para o céu à noite, lembra disso. Talvez o maior mistério não seja o que são aqueles pontos de luz, mas sim como eles se organizam para formar continentes de galáxias que se recusam a caber nos nossos mapas. A gente vai falar de morte hoje. Mas calma, não é qualquer morte.
A gente está falando do final mais espetacular, mais violento que o universo inteiro consegue produzir. Então, se prepara, porque a jornada começa agora. Imagina só, e se toda essa explosão, todo esse fim, não fosse o fim de verdade? E se fosse só o começo? O nascimento de algo totalmente diferente. E eu diria algo monstruoso. Para entender esse monstro, a gente precisa começar pelo fim. O fim de uma estrela. Uma estrela gigante, tá? Muito, mas muito maior que o nosso Sol. Depois de queimar por milhões de anos, lutando contra a própria gravidade, ela finalmente perde a batalha. E olha, quando ela perde, é tudo muito rápido e violento. Primeiro, o combustível acaba. Acabou. Simples assim. Aí a gravidade ganha de lavada e o núcleo da estrela, puf, desaba sobre si mesmo. As camadas de fora são jogadas para o espaço numa explosão que a gente chama de supernova. E é uma explosão tão forte, mas tão forte, que brilha mais que uma galáxia inteira. E lá no meio de tudo isso, o que sobra é o cadáver dela. E que cadáver, hein? Isso aqui é o que a gente chama de estrela de nêutrons. E ela é bizarra. Pensa comigo, você pega a massa de um sol e meio e espreme, espreme, espreme até caber numa esfera do tamanho de uma cidade como São Paulo. A densidade é uma coisa que a nossa cabeça simplesmente não consegue processar. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, olha só isso. Se você pegasse uma colherzinha de chá do material dessa estrela, só uma, ela pesaria mais de 1 bilhão de toneladas. É o peso do Monte Everest numa colher de chá. Parece o fim da linha, né? Um objeto morto, denso, inerte. Mas e se não for? É aqui que a nossa história vira um filme de terror cósmico. Porque alguns desses cadáveres, eles não ficam mortos. Em condições muito, muito específicas, eles voltam à vida. São reanimados. Não por magia, mas por uma força magnética com um poder que é sinceramente inimaginável. E essa ressurreição acontece num piscar de olhos. Sério. Segundos depois do colapso da estrela, você tem uma combinação perfeita e caótica. Um calor absurdo e uma rotação alucinante. A estrela morta gira centenas de vezes por segundo. Isso cria uma espécie de motor, um dínamo, o mais potente do universo. E em menos de 20 segundos, bum! O campo magnético dela explode para níveis que nem dá para chamar de astronômicos, é mais que isso. E aí nasce o magnetar. Aquele cadáver estelar não é mais só uma estrela de nêutrons comum. Ele se transformou. Ele é agora a estrela zumbi do cosmos. Um dos objetos mais perigosos e extremos que a gente conhece. Tá, mas o quão poderoso é esse monstro? É aqui que as coisas ficam realmente difíceis de imaginar. O poder dele não vem de luz ou calor, mas do seu campo magnético. E é isso que o torna tão assustador. Olha, a gente tentou colocar num gráfico, mas é quase uma piada. A escala é absurda. Vamos lá. O campo magnético da Terra. Meio Gauss. Fraquinho. Um ímã de geladeira, daqueles bem fortes. 100 Gauss. Ok. Agora o magnetar. 1 quadrilhão de Gauss. É 1 com 15 zeros depois. É 1 milhão de bilhões de vezes mais forte que o da Terra. O gráfico nem faz sentido, a barra do magnetar deveria ter quilômetros de altura. Os números são tão malucos que a gente precisa de exemplos. Se o magnetar estivesse na metade do caminho para a Lua, ele apagaria o chip de todos os cartões de crédito na Terra, instantaneamente. Mas é pior que isso. O campo magnético é tão intenso que ele literalmente distorce o formato dos átomos. E mais bizarro ainda, ele deforma o vácuo, ou nada do espaço. Ele torce e deforma o nada. E o que aconteceria com você? Bom, a ciência é bem clara sobre isso. Se você chegasse a uns 1000 quilômetros de um magnetar, o seu corpo seria desintegrado. Não queimado, não explodido, mas desmontado, átomo por átomo. O campo magnético simplesmente arrancaria os elétrons dos seus átomos e você deixaria de existir. E um monstro desses, claro, não fica em silêncio. Ele grita. A existência de um magnetar é uma guerra civil constante. A crosta dele, que é super sólida, contra o campo magnético insano que tenta rasgá-la por dentro. E essa tensão, ela explode violentamente. Essas explosões são chamadas de starquakes.
basicamente, terremotos estelares. Pensa assim, a crosta do magnetar é o material mais forte que existe. Mesmo assim, a força do campo magnético é tanta que racha. A crosta se quebra. E quando isso acontece, a energia que escapa é colossal. Faz o maior terremoto da história da Terra parecer um estalo de dedos. É literalmente o grito da estrela zumbi. E às vezes, a gente consegue ouvir esse grito, mesmo a milhares de anos-luz de distância. Em 2004, no dia 27 de dezembro, um magnetar chamado SGR 180620, que está a 50 mil anos-luz daqui, resolveu dar o maior grito que a gente já registrou. Olha o estrago que ele fez mesmo de tão longe. Em uma fração de segundo, ele liberou mais energia que o nosso Sol liberaria em 150 mil anos. Essa onda de energia viajou pela galáxia, bateu na Terra e comprimiu a nossa ionosfera. Ela bagunçou as comunicações de rádio no mundo todo e chegou a cegar satélites que estavam em órbita. A gente sentiu aqui na Terra o tapa de um monstro do outro lado da nossa própria galáxia. Isso levou os cientistas a pensar: será que esses gritos são a resposta para outro grande mistério do universo? As tais rajadas rápidas de rádio, ou FRBs? E em 2020 veio a confirmação. A gente pegou um magnetar aqui na nossa vizinhança, na Via Láctea, no flagra. Ele soltou uma dessas erupções e junto uma rajada de rádio. Era a prova que faltava, a arma do crime na mão do culpado. Mas todo esse poder, toda essa fúria, tem um preço. Essa vida de zumbi magnético, na verdade, não dura muito. É aquela história, sabe? Viver rápido, morrer jovem. O reinado de terror de um magnetar é bem curto. A gente estima que a fase magnetar dure só uns 10 mil anos. Em escala cósmica, isso não é nada, é um piscar de olhos. E o motivo é irônico. O mesmo campo magnético gigante que dá todo o poder para ele, também age como um freio. Ele vai gastando energia, vai enfraquecendo, e é por isso que eles são tão raros de se encontrar. Então, o destino final é esse. O zumbi tem uma segunda morte. Depois de toda aquela fúria, o magnetar perde o seu poder. O campo magnético diminui, a rotação fica mais lenta e ele se aposenta. Ele se acalma e vira o que deveria ter sido desde o começo, uma estrela de nêutrons normal, quietinha. O reinado de terror, que foi curto e grosso, chega ao fim. No fim das contas, eu acho que essa frase resume tudo perfeitamente. O universo é um zoológico cósmico, cheio de criaturas de bestas de todos os tipos. E os magnetares são a prova de que o céu noturno não é só um lugar calmo e bonito. Às vezes, as criaturas mais perigosas desse zoológico são justamente aquelas que já morreram e voltaram. A história dos magnetares é sobre isso. Como a morte no universo pode criar monstros. E te deixa pensando, né? Se essas estrelas zumbis são reais, o que mais será que existe por aí? Que outros monstros, talvez ainda mais bizarros, estão escondidos na imensidão do céu, só esperando a gente apontar um telescópio na direção certa? Bora falar de umas ilusões de ótica. Mas esquece o espelho, esquece o deserto. Tô falando das maiores e mais espetaculares miragens que existem, criadas pela própria estrutura do universo. E aí? Parece loucura, né? Mas pensa comigo. A gente olha para o céu e acha que tá vendo tudo como realmente é, a realidade pura e simples. Só que não é bem assim. Quase tudo que a gente vê do cosmos é, na verdade, uma versão distorcida, como se a gente estivesse nesse salão de espelhos cósmico. E o mais legal é que é justamente nessa distorção que estão escondidos alguns dos segredos mais incríveis do universo. Sabe aquele truque do lápis no copo d'água que ele parece quebrado? Então, é mais ou menos isso que acontece com a luz das estrelas e galáxias. Ela quase nunca viaja em linha reta até chegar aqui. Ela é desviada, curvada. E olha, isso não é um defeito de fabricação do universo, não. É uma característica essencial dele. Para entender o porquê, a gente precisa conhecer o grande mestre por trás dessa ideia. E aqui a gente entra na geometria da gravidade. É aqui que a história fica boa. Porque a origem de tudo isso está na mente de um cara, um gênio. No comecinho do século XX, um certo Albert Einstein chegou e virou nossa compreensão da gravidade de cabeça para baixo. A ideia dele era simplesmente radical. Esquece a gravidade como uma força que puxa as coisas. Pense assim. O espaço e o tempo, juntos, são como um grande lençol esticado, tipo uma cama elástica gigante. Aí você vai lá e joga uma bola de boliche bem no meio. O que acontece?
o lençol afunda, ele se curva, certo? Para Einstein, é exatamente isso que a massa de um planeta ou de uma estrela faz com o tecido do espaço-tempo. Então os planetas não estão sendo puxados pelo Sol. Eles só estão seguindo o caminho mais reto que existe, só que num espaço que foi deformado, curvado pela massa do Sol. É genial. E aí veio a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que só um gênio como ele faria. Se a massa curva o espaço, a luz, que viaja através desse espaço, também deveria se curvar. Tipo, se o caminho está torto, a luz deveria seguir esse caminho torto. Isso significaria que a gravidade age como uma lente gigante, desviando a luz que passa perto de objetos com muita massa. Cara, para a época, essa previsão era uma loucura completa. E como é que se prova uma ideia dessas? Bom, com um teste de fogo. Em 1915, Einstein publica a teoria. 4 anos depois, em 1919, a oportunidade perfeita, um eclipse solar total. Um astrônomo britânico, o Sir Arthur Eddington, montou 2 expedições para registrar o momento. Uma foi para a Ilha do Príncipe, na África, e a outra veio para cá, para o Brasil, para a cidade de Sobral, no Ceará. E essa foi a decisiva. Durante aqueles poucos minutos de escuridão total, eles fotografaram as estrelas que apareciam bem pertinho do Sol. E o resultado? Meses depois, veio o anúncio na Royal Society. As fotos de Sobral mostraram que a posição das estrelas tinha sido desviada, exatamente como Einstein previu. A gravidade do Sol tinha curvado a luz delas. Do dia para a noite, Einstein se tornou uma celebridade mundial. O cara estava certo. E o universo nunca mais foi visto da mesma forma. Ok, então o desvio da luz de uma estrela pelo Sol era a prova. Mas era um efeito minúsculo, super difícil de medir. A verdadeira mágica, as miragens mais belas, elas acontecem quando a lente não é uma estrelinha, mas uma galáxia inteira. Um aglomerado com a massa de trilhões de sóis. Aí, meu amigo, o que a gente vê é de cair o queixo. Olha só isso. Esses são os arcos cósmicos. Você olha para uma imagem de uma galáxia e vê esses arcos de luz azulada em volta dela. A primeira coisa que você pensa é que eles fazem parte da galáxia, né? Mas não. Isso é a imagem de uma outra galáxia, que está lá no fundo, muito mais longe. Acontece que ela está quase alinhada atrás da galáxia da frente. E aí, a gravidade dessa galáxia da frente age como, sabe a base de uma taça de vinho quando você olha através dela? Ela estica e distorce tudo? É a mesma coisa. A gravidade estica a luz da galáxia de trás até ela virar esse arco. E se o alinhamento for ainda mais preciso? Aí a coisa fica mais bizarra ainda. Dá uma olhada na cruz de Einstein. O que parece ser 4 objetos brilhantes, na verdade, é um só. É um único quasar, um objeto super brilhante, cuja luz foi dividida em 4 imagens pela gravidade da galáxia que está bem no meio. Você está vendo o mesmo objeto 4 vezes, formando essa cruz no céu. É uma miragem cósmica simplesmente espetacular. Mas e se o alinhamento for perfeito? Tipo, perfeito mesmo. A Terra, a galáxia que funciona como lente, e a galáxia lá no fundo, todas numa linha reta impecável. O que acontece? Acontece isso. A miragem mais rara, mais simétrica e, para mim, a mais bonita de todas. A luz da galáxia de trás é espalhada num círculo de luz perfeito. É o anel de Einstein, uma verdadeira joia do cosmos. É a prova da geometria absurda do nosso universo. Beleza, então a gente tem esses anéis incríveis. Mas, como sempre na ciência, cada resposta abre a porta para uma nova pergunta. Encontrar esses anéis perfeitos acabou criando um novo mistério. E o mistério é: por que algumas dessas lentes são tão perfeitas? Pensa comigo, a chance de você, a galáxia lente e a galáxia lá do fundo se alinharem com essa precisão, cara, é uma chance minúscula, absurdamente pequena. E mesmo assim, a gente encontra vários desses anéis perfeitos por aí, muito mais do que a gente esperaria. Por que eles são tão perfeitos? O que está causando isso? A resposta, como quase sempre quando se trata de grandes mistérios da cosmologia, está naquilo que a gente não consegue ver. A resposta é a matéria escura. A lente que a gente está vendo não é só a massa das estrelas daquela galáxia. Na verdade, a maior parte da massa que está curvando a luz nem é das estrelas. É de um halo gigante de matéria escura que envolve a galáxia inteira. E é aqui que a mágica acontece. A perfeição do anel se torna uma pista. Funciona assim.
Se a matéria escura fosse granulada, sabe, cheia de pedaços mais densos, a gravidade dela seria toda irregular. O anel que a gente veria seria todo torto, quebrado, irregular. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê anéis perfeitos, lisinhos. E o que isso nos diz? Que a matéria escura, pelo menos ao redor dessas galáxias, deve ser distribuída de uma forma incrivelmente suave, como uma névoa. De repente, a beleza da ilusão virou uma ferramenta poderosa para a gente entender a matéria escura. Mas espera que ainda não acabou. Essas lentes não são só bonitas ou ferramentas para estudar matéria escura. Elas são, talvez, a melhor ferramenta que a própria natureza nos deu. Elas são o telescópio da natureza. É isso mesmo. Além de entortar a luz, as lentes gravitacionais também magnificam essa luz. Elas funcionam como uma lupa gigante. A gravidade pega os raios de luz de um objeto muito distante e concentra eles num ponto, fazendo aquele objeto parecer muito, mas muito mais brilhante para a gente. É literalmente um telescópio que o universo construiu para nós. E o poder disso é absurdo. Pensa só no que a gente consegue fazer com essas lentes. A gente consegue enxergar as primeiras galáxias que nasceram no universo, lá pertinho do Big Bang. A gente consegue mapear a distribuição da matéria escura, que é invisível. E, claro, a gente consegue dar um boost de brilho para objetos super distantes e tênues, permitindo que nossos telescópios, como o James Webb, consigam estudá-los em detalhe. Sem essas lentes, uma parte enorme da história do universo estaria simplesmente apagada para a gente. Então, resumindo tudo, o que vemos no céu nem sempre é o que parece. Na próxima vez que você se deparar com uma daquelas fotos espetaculares do universo, cheia de arcos, cruzes e anéis de luz, lembre-se, a posição daquela galáxia, o formato dela, até o brilho, tudo pode ser uma grande ilusão. Uma miragem fantástica criada pela geometria do próprio espaço. Então fica a pergunta: quando olhamos para cima, estamos vendo a realidade ou a sua mais bela ilusão? E sabe, talvez a grande lição seja essa: o universo não nos engana com essas miragens, ele nos ensina através delas. Ele mostra que, às vezes, é na distorção, na ilusão, que a gente encontra as verdades mais profundas. Agora, imagina só, você tem a chance de ouvir o universo. Com os radiotelescópios mais potentes que existem, a gente fica lá, de ouvido atento ao cosmos. E na maior parte do tempo, o que se ouve é, bem, um silêncio. Um zumbido constante e calmo. É como se fosse um chiado de uma rádio antiga, sabe? Essa é a chamada radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang. É a trilha sonora oficial do nosso universo, o som de fundo de tudo. Super tranquilo, super pacífico. Até que, do nada, acontece um grito. Um pulso de rádio absurdamente forte. É uma coisa que dura menos, muito menos, que um piscar de olhos. E aí, silêncio de novo. Puf. Como se nunca tivesse acontecido. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. O que são essas explosões rápidas de rádio, ou FRBs? Esse é, sem brincadeira, um dos maiores enigmas da astronomia hoje em dia. A grande pergunta é: o que, ou talvez, quem, está mandando esses sinais lá do fundo do universo? Bora descobrir. Ok, nossa história de detetive começa em 2007. Um astrônomo chamado Duncan Lorimer estava, sabe, só fazendo o trabalho dele, olhando dados antigos de um radiotelescópio lá de 2001. Ele nem estava procurando nada específico, só vasculhando. E aí ele topou com um sinal que simplesmente não batia. Era esquisito demais. Esse sinal era tão intenso e tão rápido, coisa de menos de 5 milissegundos, que a primeira reação de todo mundo foi: ah, deu pau no equipamento. Com certeza era algum erro, ou talvez um relâmpago, um satélite passando. E o mais engraçado é que já tinham tido alarmes falsos por causa de um forno de micro-ondas. Sério, o pessoal abria a porta do micro-ondas antes de ele parar e gerava um sinal falso. Mas esse aqui era diferente. Então, como eles souberam que não era o micro-ondas de novo? Por causa de uma coisa chamada medida de dispersão. Pensa nisso como a prova definitiva, tipo uma assinatura cósmica. É uma característica do sinal que conta pra gente a história da viagem dele. Funciona assim: imagina uma corrida. O pulso de rádio sai da fonte com todas as frequências juntas. Mas, enquanto ele viaja pelo espaço, ele passa por um monte de gás e poeira. E esse material todo funciona como um obstáculo. As frequências mais altas, mais agudas, passam mais rápido. As mais baixas, mais graves, se atrasam. Então, quando o sinal chega aqui, ele está meio espalhado.
O som agudo chega primeiro e o grave logo depois. Isso cria um efeito tipo piu, e o tamanho desse piu diz exatamente o quão longe ele viajou. E a distância que esse primeiro sinal viajou foi absurda. 3 bilhões de anos-luz. Para você ter uma ideia, a nossa galáxia tem uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Esse sinal veio de muito, muito, muito longe. Foi aí que a caçada começou a valer. Mas aí surgiu um problemão. Para um sinal ser visto a 3 bilhões de anos-luz de distância, a energia liberada tinha que ser gigantesca. Tão grande que a única explicação parecia ser um evento catastrófico. Tipo uma explosão que destrói a própria fonte. Só que a história não acabou aí. E é aqui que o mistério fica ainda melhor. Olha só que loucura! Uma única FRB, naquele piscar de olhos, libera a mesma quantidade de energia que o nosso Sol em 80 anos. 80 anos de energia do Sol em uma fração de segundo. É muita coisa. Por isso todo mundo pensava, ok, isso só pode ser algo que se autodestrói. Tipo 2 estrelas de nêutrons batendo de frente. Uma explosão única e fim de papo. Só que essa ideia de uma explosão e pronto tinha um furo. Um furo bem grande. Porque se a fonte se explode para criar o sinal, como é que ela poderia gritar uma segunda vez? Pois é, a teoria do evento único estava com os dias contados. E olha só como a coisa evoluiu. Em 2015, os astrônomos acharam uma FRB que se repetia, a FRB 121102. Isso mudou o jogo. A fonte, seja lá o que for, sobrevive. E não para por aí. Depois acharam outra, a FRB 180916, que não só repetia, mas repetia num ciclo perfeito. 16 dias de atividade, depois silêncio e aí voltava. O negócio estava ficando cada vez mais bizarro. Com essas novas pistas na mão, repetição, ciclo regular, a lista de suspeitos diminuiu. Basicamente, a gente ficou com 2 grandes grupos. Ou é um fenômeno natural muito, mas muito extremo, ou algo totalmente diferente. Algo artificial. Vamos analisar os suspeitos. Na equipe causa natural, o favorito é o magnetar. É um tipo de estrela de nêutrons super densa com um campo magnético que é simplesmente insano. A teoria é que terremotos na superfície dessa estrela liberam essa energia toda. E o mais importante, a estrela sobrevive para gritar de novo. Do outro lado, na equipe causa artificial, a ideia é que a gente está pegando o sinal de uma tecnologia alienígena. Poderia ser o vazamento do motor de uma nave espacial ou um farol cósmico, tipo um "Oi, estamos aqui". Em 2020, a equipe do Magnetar teve o que parecia ser a prova definitiva, a arma fumegante. Eles detectaram um pulso bem parecido com uma FRB, vindo de um magnetar aqui mesmo na nossa galáxia. Foi um momento eureka, porque era a primeira vez que a gente viu um objeto conhecido fazendo algo assim. Caso encerrado? Que nada. Tinha um problema. Esse pulso que a gente viu aqui perto era bem mais fraco. Milhares de vezes mais fraco que as FRBs de outras galáxias. E a teoria do magnetar ainda não consegue explicar direito aquela periodicidade perfeita de 16 dias. O mistério continua. E aí que, quando a explicação natural começa a ter furos, a porta se abre para ideias mais ousadas. E se não for nada natural? E se for tecnologia? É o que alguns astrônomos, como o famoso Avi Loeb, sugerem. Talvez a gente esteja, sem querer, ouvindo o barulho de uma rodovia galáctica. Vamos pensar nesses cenários. O primeiro é o vazamento de propulsão. Imagina naves gigantes sendo empurradas pelo espaço por feixes de rádio poderosíssimos, tipo uma vela solar. Se um desses feixes por acaso varre a Terra, a gente detecta como uma FRB. O segundo cenário é um farol cósmico, um sinal enviado de propósito para quem quiser ouvir. E nos 2 casos, se a fonte do sinal estiver girando, como um farol de verdade, isso explicaria perfeitamente aquele ciclo de 16 dias. Então, no fim das contas, a gente ainda não sabe a resposta. Mas, seja lá o que forem essas FRBs, uma coisa é fato. A investigação não para e elas já viraram uma ferramenta incrível para a gente entender o universo. E não é pouca coisa, não. Hoje em dia, telescópios como o CHIME, no Canadá, pegam dezenas de FRBs por dia. E com todos esses sinais, a gente está fazendo coisas que antes eram impossíveis. Usando aquele efeito pium, a gente consegue mapear o gás que existe entre as galáxias, que é praticamente invisível. Dá até para usar as FRBs para pesar o universo. É uma janela completamente nova que se abriu. É como se o universo estivesse mandando cartões postais para a gente. Mensagens super energéticas que duram um piscar de olhos. E o mais importante, a gente não faz a menor ideia de quem é o remetente. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem tá mandando esses postais? É a fúria de uma estrela exótica, um fenômeno natural?
Ou é o sussurro de uma civilização lá fora. E o mais legal é que qualquer que seja a resposta, ela vai ser revolucionária. Ou a gente vai entender uma física muito mais extrema do que a gente imaginava, a fúria de um magnetar, ou a gente vai ter a primeira prova de que não estamos sozinhos. A prova de outra tecnologia no universo. De um jeito ou de outro, o que a gente sabe sobre o cosmos vai mudar completamente. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e pensar no silêncio do espaço, lembre-se, tem um grito ecoando lá fora. E o mais incrível é que pela primeira vez a gente está aqui, com os ouvidos atentos, escutando. Hoje a gente vai falar de uma coisa pesada. Destino. Mas não é o seu destino, nem o meu. É o destino final de literalmente tudo. O destino do nosso universo. Pensa bem, qual é o fim de tudo isso? É uma pergunta que, sério, tirou o sono dos astrônomos por quase um século. E a busca por essa resposta, ela acabou jogando a gente de cabeça no que talvez seja o maior mistério cósmico que já encontramos. Beleza, então, o destino do universo? Por um bom tempo, a gente achava que a história era bem simples, sabe? Teve o Big Bang, essa mega explosão que jogou tudo pra fora. A gravidade, por outro lado, deveria estar puxando tudo de volta, agindo como um freio. A grande dúvida era só uma. O que acontece no fim dessa história? A lógica por trás disso é super intuitiva. Pensa assim, você joga uma bola pra cima com toda a sua força. Esse é o Big Bang, o empurrão inicial. O que acontece depois? A gravidade da Terra começa a puxar a bola de volta. Ela vai perdendo velocidade, né? A mesma coisa deveria acontecer com o universo. A gravidade de todas as estrelas e galáxias deveria funcionar como um freio gigante, puxando tudo de volta, desacelerando, sempre. Faz todo sentido, certo? Então, por décadas, o jogo era esse. A gente tinha duas apostas na mesa. Cenário número 1, o Big Crunch, a grande implosão. Se tivesse matéria suficiente, a gravidade seria a grande campeã e o universo todo desabaria de volta num esmagamento final. Cenário 2, a morte térmica, ou Big Freeze. Se a expansão vencesse a briga, tudo ia se afastar, se espalhar e esfriar para sempre. Era só uma questão de medir essa frenagem para saber qual bilhete era o premiado. Chegamos na parte da virada, o pé no acelerador. Foi exatamente isso que duas equipes de cientistas decidiram fazer lá no finalzinho dos anos 90. Vamos medir essa desaceleração e acabar com a dúvida de uma vez por todas. Só que o que eles encontraram, digamos que virou tudo o que a gente sabia sobre o cosmos de cabeça para baixo. A expectativa era uma só, e era claríssima. Não era uma aposta, era tipo um consenso de 70 anos de ciência. As equipes não estavam lá para descobrir se estava freando, mas o quanto estava freando. Eles só queriam um número final, sabe? Apontaram seus telescópios para o céu, prontos para confirmar o que todo mundo já sabia. Só que, para o espanto de absolutamente todo mundo, os dados mostraram o total oposto. Não tinha ninguém pisando no freio. O universo estava com o pé cravado no acelerador. É isso mesmo que você ouviu. A expansão não está diminuindo, ela está acelerando. Essa descoberta foi tão inacreditável, tão revolucionária, que rendeu um prêmio Nobel. Pensa de novo na bola que você jogou para cima. É como se, no meio do caminho, ela ligasse o motor de foguete e começasse a subir cada vez mais e mais rápido. Não faz sentido nenhum, né? E aí vem a pergunta de $1 milhão ou de 1 trilhão de galáxias. Se o universo está acelerando, tem que ter alguma força empurrando ele, certo? Uma força misteriosa, invisível, que está lutando contra a gravidade e ganhando. A gente precisava de um nome para esse fantasma na máquina, e demos um. Energia escura. Ok, momento. A pista nas estrelas. Você deve estar se perguntando, como diabos eles mediram a aceleração do universo inteiro? Parece impossível, né? Acontece que a pista para resolver esse mistério estava escondida no brilho de umas explosões estelares muito, mas muito especiais. Funciona assim, Pensa numa estrela anã branca, que é basicamente o cadáver de uma estrela como o nosso Sol. Agora coloca ela perto de uma outra estrela, uma vizinha. Essa anã branca começa a funcionar como um vampiro cósmico. Ela rouba a matéria, gás da sua companheira. Ela vai engordando, engordando, até que bate. Ela atinge uma massa exata, um limite que não dá para passar. 1,4 vezes a massa do Sol. E nesse instante preciso, ela não aguenta mais. Vira uma bomba relógio cósmica e, cabum, explode. E aqui tá a grande sacada, a parte genial. Como todas elas explodem exatamente com a mesma massa, o brilho dessa explosão, a potência dela, é sempre o mesmo. É por isso que a gente chama elas de velas padrão, ou, para ficar mais fácil, de lâmpadas de 100 watts do universo. Pensa bem, se você sabe que uma lâmpada é de 100 watts e você vê ela bem fraquinha lá longe, você consegue calcular direitinho a distância até ela.
É o mesmo princípio. E foi exatamente isso que as equipes viram. As supernovas mais distantes, as nossas lâmpadas, pareciam mais fracas do que todos os cálculos previam. E se elas parecem mais fracas, só tem uma explicação. Elas estão mais longe do que a gente imaginava. E para o universo ter empurrado elas para tão longe, ele precisou se expandir muito mais rápido do que a gente pensava. Bingo! A aceleração era real. Então, vamos falar sobre esse fantasma no motor. Essa descoberta não mudou só o futuro distante. Ela mudou a nossa visão do agora. Ela forçou a gente a refazer o senso de tudo o que existe e a encarar um fato bem humilhante. O fato de que tudo o que a gente vê é só uma casquinha de nós no oceano da realidade. E aqui está o novo mapa da realidade. É chocante. Pega tudo o que você conhece. Planetas, estrelas, todas as galáxias. Eu, você, seu cachorro. Tudo isso junto dá mísero 5% do universo. Só 5%. E os outros 95% são um completo mistério. É uma mistura de matéria escura, que a gente também não sabe o que é, e, dominando o pedaço todo, com 68%, essa tal de energia escura. O que nos leva à pergunta central. Quem é o culpado? O que diabos é essa energia escura que domina o nosso universo? A gente ainda não tem a resposta, mas temos uma lista de suspeitos. Vamos dar uma olhada. A investigação está focada em 3 candidatos principais. Suspeito número 1. A energia escura é só o preço de existir, uma energia que o próprio espaço vazio tem. Suspeito 2 é uma coisa completamente nova, um tipo de campo de energia que preenche todo o cosmos. E o suspeito 3, que é a ideia mais maluca de todas. E se não existir energia escura? E se, na verdade, a nossa teoria da gravidade simplesmente estiver errada em escalas gigantescas? Vamos começar pelo suspeito número 1, a tal da constante cosmológica. E essa história é uma das maiores ironias da ciência. O próprio Einstein inventou essa ideia para manter o universo dele paradinho, estático. Quando descobriram que o universo, na verdade, se expandia, ele jogou a ideia no lixo, chamando de o maior erro da minha vida. A grande piada cósmica? Talvez ele estivesse certo desde o começo, só que pelos motivos errados. E essa energia do vácuo é real e está acelerando tudo. Só que essa ideia tem um problema. E não é um probleminha, é um problema gigantesco. Quando os físicos teóricos tentam calcular quanta energia um vácuo deveria ter, usando a física quântica, o número que eles encontram é 10 elevado a 120 vezes maior do que o que a gente mede. É um 1 seguido de 120 zeros. É tão errado, mas tão errado, que é conhecida como a pior previsão na história da física. Claramente tem alguma peça fundamental faltando nesse quebra-cabeça. O que nos leva ao suspeito número 2, que tem até um nome bonito: quintessência. A ideia aqui é diferente. A energia escura não seria uma constante, algo fixo. Seria um campo de energia dinâmico, que muda com o tempo. Quase como um fluido invisível que preenche o universo. E se isso for verdade, a coisa fica ainda mais doida. Significa que essa aceleração que a gente vê hoje pode não ser para sempre. Ela pode diminuir, ou quem sabe, até reverter um dia. E aí chegamos na opção mais radical de todas. E se o problema não for uma energia misteriosa? E se o problema for o nosso maior herói, o próprio Einstein? E se não existir energia escura? Se essa aceleração que a gente observa for só um sinal de que a nossa teoria da gravidade, a relatividade geral, simplesmente quebra? Que ela não funciona direito quando a gente olha para distâncias imensas? Seria como descobrir que as regras do jogo mudam no meio da partida. Tudo bem, depois de tudo isso, qual é o nosso destino mais provável? Se a gente seguir o que os dados indicam hoje, que a energia escura é mesmo uma constante, o nosso futuro, bom, ele vai ser bem solitário. Isso aqui é de explodir a cabeça. A aceleração constante vai fazer com que as galáxias distantes se afastem da gente mais rápido que a própria velocidade da luz. A luz que elas emitem nunca mais vai chegar até nós. Elas vão, uma por uma, simplesmente apagar. Desaparecer do nosso céu, para sempre. Pensa nisso. Futuros astrônomos daqui a centenas de bilhões de anos vão olhar para o céu e não vão ter a menor prova de que outras galáxias um dia existiram. O universo para eles será apenas a nossa Via Láctea, sozinhos. E aqui que a gente fica. A busca pelo nosso destino não nos deu uma resposta. Pelo contrário, ela nos deixou com uma pergunta infinitamente maior. O que é essa energia escura? Essa força que compõe 68% de tudo que existe, que ditou como o universo se formou e que vai ditar o seu fim, e que a gente não faz a menor ideia do que seja. A gente vive numa era de ouro da astronomia, descobrindo coisas incríveis. Mas talvez, só talvez, a gente seja lembrado como a última geração que teve o privilégio de olhar para o céu
e ver que não estávamos sozinhos. Hoje a gente vai dar uma olhada no nosso próprio quintal cósmico. A gente está super acostumado com essa imagem, né? A Terra, nossa casa azul e branca, e a Lua, nossa parceira de sempre, presas naquela dança gravitacional que já rola há bilhões de anos. É uma imagem clássica, quase um sinônimo de simplicidade. Mas e se eu te contasse que essa imagem tá... Bom, tá faltando gente aí. Que nessa dança a gente não tá num dueto, mas sim num quarteto. Que junto com a gente existem duas outras presenças, enormes e praticamente invisíveis, feitas não de rocha, mas de poeira cósmica. É isso mesmo que você ouviu. A gente vai desvendar um dos segredos mais bem guardados do sistema Terra-Lua. A gente vai falar sobre as nuvens de Kordylewski. Ok, então vamos lá. Para a gente conseguir encontrar essas nuvens escondidas, a gente precisa primeiro de um mapa. E não é um mapa qualquer. Foi um mapa calculado, não desenhado, por um matemático genial há mais de 200 anos. Esse matemático, o Joseph Louis Lagrange, ele sacou que a gravidade da Terra e da Lua, juntas, criam tipo uma paisagem invisível de forças, cheia de montanhas e vales. E no meio dessa paisagem existem 5 pontos especiais, 5 vales super calmos. São lugares onde um objeto pequeno pode ficar ali, paradinho, em perfeito equilíbrio. Esses são os famosos pontos de Lagrange. Só que, olha só, nem todos esses pontos são iguais. 3 deles são instáveis. Pensa em tentar equilibrar uma bolinha no topo de uma montanha. Qualquer ventinho, qualquer coisinha, e ela já era, cai. Mas os outros 2, o L4 e o L5, esses são diferentes. Eles são estáveis, funcionam como se fossem redemoinhos gravitacionais bem tranquilos. Sabe, lugares onde a poeira que vaga pelo espaço pode ir se juntando, se acumulando por milênios. São literalmente os estacionamentos cósmicos do nosso sistema. Por quase 200 anos, esses pontos foram só uma curiosidade matemática no papel. Até que um astrônomo polonês chamado Kazimierz Kordylewski ficou completamente obcecado com a ideia. Ele pensou, e se esses estacionamentos cósmicos não estiverem vazios? E foi aí que começou uma das caçadas mais longas e difíceis da história da astronomia. E que caçada foi essa, hein? Foi uma verdadeira saga. O Lagrange previu os pontos lá no século XVIII. O Kordylewski disse que viu alguma coisa pela primeira vez em 1961. Só que o sinal era tão, mas tão fraco, que o que veio depois foram mais de 50 anos de gente duvidando, de ceticismo. As nuvens viraram uma lenda, um fantasma da ciência, até que, finalmente, a prova definitiva chegou em 2018. Para vocês terem uma ideia da dificuldade, imagina só o desafio. O Kordylewski estava procurando uma nuvem de poeira que quase não brilha contra um céu que já tem um brilho fraquinho por causa de toda a poeira do sistema solar. Foi como alguém disse na época. Era como tentar encontrar uma gota de leite a mais num copo de leite. Uma tarefa que parecia impossível. Mas a tecnologia, ela não para de avançar. Em 2018, uma equipe de cientistas lá da Hungria decidiu que era hora de botar um ponto final nesse mistério. Eles usaram uma técnica incrivelmente inteligente para finalmente conseguir tirar uma foto do fantasma. A sacada deles foi genial. Primeiro, eles usaram supercomputadores para prever uma assinatura, uma pista crucial. A luz refletida por essa poeira seria fortemente polarizada. Sabe a lente polarizada de um óculos de sol que corta o reflexo e deixa a imagem mais nítida? É basicamente esse o princípio. Com essa informação em mãos, eles apontaram um telescópio com filtros especiais exatamente para o lugar certo e, bingo, capturaram a prova. E aí que está o pulo do gato. Depois de quase 60 anos de debate, de talvez sim, talvez não, lá estava a imagem. Uma mancha de luz polarizada, bem onde a teoria dizia que deveria estar. A assinatura era clara, não tinha mais dúvida. O fantasma era real. As nuvens de Kordylewski existem de verdade. Agora que a gente sabe que elas existem, um capítulo totalmente novo se abre. Afinal, o que são essas nossas companheiras secretas? E o que elas podem significar para o nosso futuro na exploração espacial? Para começar, elas são imensas. Cada uma dessas nuvens, se a gente pudesse ver a olho nu, ocuparia no céu um espaço 20 vezes maior que o da lua cheia.
Fisicamente, elas podem ter dezenas de milhares de quilômetros de diâmetro, mas são tão difusas que são como sussurros de poeira no espaço. A grande pergunta agora é: de onde veio toda essa poeira? Será que são restos, tipo fósseis da formação do nosso sistema Terra-Lua? Uma cápsula do tempo cósmica? Ou será que funcionam como lixeiras, capturando a poeira que viaja pelo sistema solar? Ou, quem sabe, são pedacinhos da nossa própria Lua que foram arrancados por impactos de meteoritos? Os cientistas estão correndo atrás dessa resposta. E o potencial estratégico disso tudo é simplesmente surreal. Pensa comigo, já que são pontos de estabilidade onde a gravidade meio que se anula, eles são os lugares perfeitos para a gente estacionar qualquer coisa. Telescópios, satélites, quem sabe futuras estações espaciais. Tudo poderia ficar por ali, servindo de base para missões para a Lua ou para Marte, e gastando quase nada de combustível para se manter no lugar. Mas essa poeira toda pode ser só um sinal, tipo uma placa, indicando que tem algo ainda mais interessante escondido ali no meio. E se as nuvens estiverem, na verdade, ocultando um tesouro ainda maior? Assim como o planeta Júpiter tem milhares de asteroides troianos que compartilham a órbita dele nesses mesmos pontos de Lagrange, a Terra também pode ter os seus. Achar um asteroide troiano da Terra seria uma descoberta gigantesca. Seria o objeto mais fácil de se alcançar a partir daqui. Um alvo perfeito para a gente estudar ou até mesmo minerar no futuro. As nuvens podem ser literalmente o X que marca o local do tesouro. No fim das contas, a história das nuvens de Kordylewski nos ensina que o universo está cheio de maravilhas, muitas vezes escondidas bem debaixo do nosso nariz. Elas nos lembram que o nosso quintal cósmico, que a gente achava que conhecia tão bem, ainda tem muitos segredos. Então, na próxima vez que você olhar para a Lua, de noite, lembra que ela não está sozinha. Ela tem duas companheiras gigantes e fantasmagóricas dançando com a gente pelo cosmos. Pensa numa coisa valiosa. Uma coisa rara, eterna. É quase certo que você pensou num diamante, né? Aqui na Terra, ele é o símbolo máximo de tudo isso. É o tesouro definitivo. Mas e se eu te contasse que essa ideia toda de raridade tá meio furada? E se os maiores tesouros que existem não estão escondidos em minas super profundas, mas na verdade estão literalmente chovendo do céu em outros planetas? Olha só que loucura! Aqui na Terra, a gente tem que cavar, suar para achar um diamante. É difícil, é caro. Agora imagina um lugar onde eles simplesmente caem do céu. É isso que a ciência acredita que acontece em Urano e Netuno. Lá não são minas, são fábricas planetárias de diamantes. Uma abundância tão absurda que faz todo o diamante da Terra parecer, sei lá, um grãozinho de areia. E não, isso não é ficção científica, viu? Não é um conto de fadas. A ideia de chuva de diamantes é pura ciência. É o que acontece quando a gente pega o que sabe sobre física e química e aplica nas condições malucas que existem lá no fundo desses planetas gigantes. Então, bora para a cozinha cósmica. Para entender como essa mágica acontece, a gente precisa dos ingredientes certos. E os nossos chefes de hoje são dois planetas bem lá no final do Sistema Solar, Urano e Netuno. Agora, o nome gigante de gelo pode enganar um pouco. Não é que eles são um blocão de gelo, sabe? É mais sobre a composição química deles. Pensa num manto super denso e quente, uma sopinha cósmica bizarra feita de água, amônia e o nosso ingrediente secreto, metano. Guarda esse nome, metano, porque ele é a chave de tudo. E as condições nessas sopas são simplesmente insanas. A gente está falando de uma pressão mais de 1 milhão de vezes maior que a que você sente agora, e um calor de milhares de graus. É como se o planeta inteiro fosse uma prensa hidráulica gigante com um maçarico ligado no máximo o tempo todo. Beleza, então como essa prensa cósmica faz diamantes? É um processo até que bem direto. Primeiro, a pressão gigantesca esmaga as moléculas de metano. Depois, o calor infernal quebra essas moléculas, tipo um Lego se desmontando. O que sobra? Átomos de carbono soltinhos. E o que acontece quando você pega carbono e aperta ele com uma força absurda? Bingo! Ele se organiza da forma mais resistente possível. Ele vira diamante. E aí vem a parte mais poética e incrível. Esses diamantes, agora sólidos, são mais pesados que a sopa em volta deles. Então, eles começam a afundar. Pensa nisso, uma chuva.
Uma chuva lenta, silenciosa de diamantes puros, caindo por milhares de quilômetros, por milhares de anos, em direção ao centro do planeta. Tudo bem, a ideia é linda, né? Mas por muito tempo foi só isso, uma teoria. Como é que você prova uma coisa que está acontecendo a bilhões de quilômetros daqui dentro de um planeta? Bem, a ciência dá um jeito. E a prova veio de um experimento simplesmente genial, feito aqui na Terra mesmo. Um grupo de cientistas pegou um pedacinho de plástico que é rico em carbono e basicamente atirou um laser super potente nele. Isso criou uma onda de choque que, por uma fração de segundo minúscula, imitou a pressão e o calor lá de dentro de Netuno. E no exato instante em que isso aconteceu, eles dispararam outro laser de raio-x para tirar uma foto dos átomos. Tudo isso em menos de 10 nanosegundos. É quase instantâneo. E o resultado foi espetacular. Eles conseguiram. Eles viram ali na tela os átomos de carbono se juntando e formando pequenos diamantes, os nanodiamantes. Eles criaram uma chuva de diamantes em miniatura no laboratório. Naquele momento, deixou de ser teoria, virou um fato. É um processo físico real que acontece de verdade. Ok, então tá provado, chove diamante nesses planetas. Mas a história não para por aí. Na verdade, ela fica ainda mais maluca. Pensa comigo, para onde vai toda essa chuva? Bilhões de anos de diamantes caindo. E será que isso pode explicar outros mistérios que a gente vê por lá? Então vamos montar esse quebra-cabeça? A gente começa com o que já sabemos, a chuva. Uma garoa constante de diamantes afundando pelo manto. Com o passar de milhões, bilhões de anos, essa chuva não some, ela se acumula. Ela vai formando uma camada sólida, lá no fundo, em volta do núcleo do planeta. Uma camada de quilômetros e quilômetros de espessura, de puro diamante. E agora, segura essa. Bem lá no fundo, perto do núcleo, a pressão e o calor são tão absurdos, mas tão absurdos, que nem o diamante aguenta. O material mais duro que a gente conhece derrete. É isso mesmo que você ouviu. A gente pode estar falando de um oceano de diamante líquido. Imagina só, um mar de diamante derretido, talvez com alguns icebergs de diamante sólido boiando nele. E essa ideia maluca de oceanos e camadas de diamante pode, na verdade, resolver o mistério que intriga os astrônomos há décadas: o campo magnético desses planetas. O da Terra e o de Júpiter são arrumadinhos, alinhados, mas o de Urano e Netuno é todo torto, caótico. É como se o ímã dentro deles estivesse de lado. E por que isso? Bom, pensa assim. O campo magnético vem do movimento de um líquido que conduz eletricidade. Aquela sopa de água e amônia do manto é condutora. Mas e o diamante? Ele é um isolante. Então, o que acontece quando você tem uma chuva de pedras isolantes caindo dentro de um líquido condutor? Ela bagunça tudo. Ela perturba as correntes elétricas e força o campo magnético a se formar numa camada mais de cima, mais rasa. E o resultado? Um campo magnético todo bagunçado e torto. Exatamente o que a gente vê. Agora, vamos viajar para mais longe. Se isso acontece aqui do lado, na nossa vizinhança cósmica, imagino que não pode existir por aí, no resto da galáxia. Isso abre a porta para uma ideia ainda mais impressionante: os planetas de carbono. Planetas feitos, em grande parte, de diamante. E isso não é só imaginação, não. Já tem até um candidato principal na lista, um planeta chamado 55 Cancrier. Ele é tão rico em carbono que os cálculos mostram que, talvez, 1/3 do planeta inteiro seja feito de diamante. 1/3 é uma prova de que o universo pode ser muito, mas muito mais estranho e maravilhoso do que a gente pensa. Para pensar nisso por um segundo. A gente não está mais falando de uma chuvinha ou de um oceano. A gente está falando da possibilidade de um mundo inteiro cujo manto é uma única joia gigantesca. Um planeta de diamante. E saber que o processo é real aqui perto, em Urano e Netuno, torna essa ideia muito mais concreta. E no final, acho que essa é a grande beleza da coisa. Os lugares mais violentos e extremos do universo acabam criando as coisas mais espetaculares. Urano e Netuno, que parecem só umas bolas azuis distantes, são na verdade forjas cósmicas, produzindo diamantes sem parar. Isso mostra que o maior tesouro do universo não está trancado num cofre. Ele está lá fora chovendo em silêncio, no coração escuro e denso dos nossos planetas vizinhos,
E só de imaginar isso, nossa, já é um tesouro por si só. Sabe aquele medo do escuro? Aquele arrepio que a gente sente quando olha para um abismo? Hoje, a gente vai falar sobre isso, só que numa escala cósmica. Vamos falar sobre o vazio, o desconhecido, o grande nada. É um medo que, no fundo, todo mundo tem. Pensa só, nos mapas antigos, lá nas beiradas do mundo conhecido, os cartógrafos não deixavam em branco. Eles desenhavam monstros e serpentes marinhas. Aqui há dragões, eles escreviam. Sabe por quê? Porque a ideia de um monstro era de alguma forma menos assustadora do que a ideia de nada, de um vazio absoluto. Mas e se o maior monstro não for um dragão? E se for justamente a ausência de tudo? Durante muito tempo, a gente imaginava o universo como se fosse, sei lá, uma sopa de estrelas, com galáxias espalhadas por todo lado, de um jeito meio uniforme. Mas a realidade é bem diferente e muito mais espetacular. O universo, na verdade, tem uma estrutura. Ele se parece com uma teia cósmica gigantesca. E o que é essa teia cósmica? Imagina longos fios de luz, que são feitos de aglomerados de galáxias. Onde esses fios se cruzam, a gente tem nós supermassivos cheios de matéria. Mas olha que curioso, o mais importante nessa teia toda talvez não sejam os fios, mas sim os buracos gigantescos entre eles, os vazios. Eles não são só espaços vazios, eles são parte da arquitetura fundamental do cosmos. E hoje a gente não vai falar de um vazio qualquer, não. A gente vai falar do chefão de todos eles. Porque veja bem, a maioria desses vazios até que faz sentido para os nossos cálculos. Eles cabem nos nossos modelos. Mas existe um que é tão absurdamente grande, tão vazio, que ele simplesmente quebra as nossas teorias. Ele não deveria estar lá. É um lugar que ganhou um apelido que dá até arrepio, o Grande Nada. O nome oficial dele? Vazio de Bolt. E é pra lá que a gente vai agora. A história da descoberta disso é sensacional. Imagina a cena, começo dos anos 80. Um time de astrônomos liderado por Robert Kirshner está mapeando o céu. Eles apontam os telescópios para uma região, a constelação de Boötes, e começam a medir a distância das galáxias. E eles veem galáxias, mais galáxias, mais galáxias, e de repente, nada. Um silêncio, um buraco gigantesco no mapa deles. A primeira reação foi óbvia. O equipamento quebrou, eles checaram tudo, de novo e de novo. Mas não tinha jeito, o buraco era real. E aqui está a parte genial da história. Eles se deram conta de que a grande descoberta deles não era uma coisa, não era um novo planeta, uma nova estrela. A descoberta era a ausência de coisas, a falta. Eles descobriram um pedaço do universo onde não tinha quase nada, numa escala que ninguém sequer imaginava ser possível. Certo. Agora vamos tentar botar isso em perspectiva. Mas já vou avisando, os números são absurdos. É o tipo de escala que o nosso cérebro simplesmente não foi feito para entender. Mas vamos tentar. 330 milhões. Esse é o número. 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Vamos lembrar que um único ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. São quase 10 trilhões de quilômetros. Agora, multiplica isso por 330 milhões. É incompreensível. Para a gente ter uma noção ainda melhor, vamos comparar com a nossa casa. A nossa galáxia, a Via Láctea, é gigante, certo? Ela tem uns 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Pois bem, você precisaria de umas 3.300 Via Lácteas enfileiradas uma atrás da outra só para cruzar o vazio de Boötes. A nossa galáxia inteira seria só um grãozinho de poeira lá dentro. Mas o tamanho é só uma parte do espanto. A outra é o quão vazio ele é de verdade. Pensa assim, num espaço desse tamanho, pela lógica, pela média do universo, a gente deveria encontrar umas 10 mil galáxias. 10 mil! Sabe quantos os cientistas acharam depois de décadas procurando? 60. Só 60. É como esperar encontrar uma metrópole e achar só um vilarejo com 60 casinhas no meio de um deserto continental. Agora vem o exercício de imaginação mais maluco de todos. Para um pouco e pensa nisso. E se a gente morasse lá? E se a Via Láctea, a nossa galáxia, estivesse bem no centro desse vazio imenso? A resposta é de arrepiar. Se a gente vivesse lá, a humanidade teria evoluído, criado impérios, religiões, ciência, tudo isso acreditando piamente que nós éramos a única galáxia no universo inteiro.
Ponto. A gente só descobriria que existiam outras galáxias muito, muito longe lá pela década de 1960, com a invenção de telescópios superpotentes. Imagina só, milênios de história na mais completa solidão cósmica. Ok, a pergunta de $1 milhão é como? Como uma coisa dessas se forma? De onde veio um buraco desse tamanho no meio do universo? A teoria principal é bem interessante. Imagina um universo logo depois do Big Bang, não era perfeitamente liso. Tinha regiões um pouquinho mais densas e outras um pouquinho menos. A gravidade, com o tempo, foi agindo como um ralo, puxando a matéria das áreas menos densas para as mais densas. Isso formou os filamentos de galáxias, e os lugares que foram esvaziados viraram vazios. Pensa em bolhas de sabão numa espuma. Com o tempo, as bolhas pequenas vão se juntando e formam bolhas cada vez maiores. O vazio de Botts seria isso, uma super bolha formada pela fusão de centenas de vazios menores ao longo de bilhões de anos. Parece uma boa explicação, né? Só tem um probleminha. Mesmo com essa teoria da fusão, o tamanho do vazio de Botts ainda é exagerado. Para criar um vazio desse tamanho em apenas 13,8 bilhões de anos, que é a idade do universo, as coisas teriam que ter acontecido rápido demais. Ele ainda força os nossos modelos ao limite, mostrando que talvez a gente ainda não saiba toda a história de como o universo se organizou. E lembra daquelas 60 galáxias perdidas lá dentro? Elas são um mistério dentro do mistério. O mais bizarro é que elas não estão jogadas de qualquer jeito. Elas parecem estar alinhadas, formando uma espécie de túnel ou cano de galáxias que atravessam o vazio. Por quê? Ninguém faz a menor ideia. Mas por outro lado, elas são incríveis para a ciência. São laboratórios naturais perfeitos para a gente estudar como uma galáxia se desenvolve em total isolamento, sem nenhuma vizinha para atrapalhar. E no fim das contas, olhar para esse vazio imenso nos força a olhar para nós mesmos de um jeito diferente. Nos dá uma lição de perspectiva sobre o nosso lugar no universo e sobre a nossa sorte. Vamos voltar para lá uma última vez. Imagina que você está num planeta, em uma daquelas 60 galáxias, no coração do grande nada. É noite. Você olha para cima. O que você vê no céu? Você veria as estrelas da sua própria galáxia, claro, lindas, mas só isso. Para além delas, um breu total, uma escuridão perfeita, um abismo de silêncio se estendendo por milhões e milhões de anos-luz para todo lado. Nenhuma outra manchinha de luz no céu. A sensação de solidão seria absoluta. Então, talvez o vazio de Botts não seja um monstro como os dragões dos mapas antigos. Talvez ele seja o contrário. Ele é a prova de que o nada é tão importante, tão fascinante quanto o tudo. Um não existe sem o outro. E a maior lição que ele nos dá é sobre a nossa sorte. A pura sorte de ter nascido aqui, num bairro cósmico movimentado, sabe? Um lugar cheio de vizinhos. Um lugar que permitiu que nossos ancestrais olhassem para o céu e vissem outras luzes, outros mundos e sonhassem com o que havia lá fora. A gente sempre soube que não estava sozinho. No fim, o grande nada é isso. É o fundo preto, o palco escuro, que faz com que cada pontinho de luz, cada galáxia, brilhe com uma intensidade e um significado muito maiores. Esse foi o The Explainer. Valeu por embarcar com a gente nessa viagem até o coração do nada. A gente se vê na próxima.